Voltamos, então, agora para a nossa aula de número 22, porque no bloco passado a gente estava falando sobre a primeira equivalência do se e então, e agora a gente tem que ir em busca da segunda equivalência. Então vamos lá, vamos buscar aqui. Bom, para a gente ir em busca da segunda equivalência, a gente vai ter que falar das relações do se e então, perfeito? Relações essas, que dessas relações a gente vai descobrir qual é a segunda equivalência do se e então, perfeito? Então vamos lá, vamos falar da relação recíproca, perfeito? Que a gente aprendeu que o se e então ele não pode haver a comutação. E essa comutação aqui ela é chamada de relação recíproca. Vamos ver o que vai acontecer, né? Olha só, se Pedro é palmense, então ele é tocantinense. Isso é um fato, tá? Se ele é palmense, então ele é tocantinense. Se ele nasceu em Palmas, e Palmas está dentro do estado de Tocantins. Então, eu poderia até dizer assim, todo palmense é tocantinense, perfeito? Não é equivalente a se Pedro é tocantinense, então ele é palmense. Você viu que eu troquei de posição? Eu disse que se Pedro é palmense, então ele é tocantinense. Não é equivalente a dizer se ele é tocantinense, então ele é palmense, porque você percebe. O conjunto de dentro é o de fora, mas o de fora não necessariamente é o de dentro. E isso tem uma regrinha básica, né, que a gente vai utilizar. Então aqui, ó. Se P, então T, não é equivalente, tá? O símbolo de equivalente cortado, a se T, então P. Ou seja, houve uma troca de posição aqui. E essa troca de posição, que é a comutação, é chamada de recíproca. Perfeito? Então você não pode trocar isso daí, que eles não vão ser equivalentes. Isso quer dizer que na tabela verdade, se esse aqui for verdadeiro, esse daqui pode ser verdadeiro ou falso, ou vice-versa. Se essa for falsa, essa também pode ser verdadeira ou falsa. Aí você percebe que a relação recíproca não é equivalente à subcondicional. Perfeito? Recíproca, troca de posição. Vamos ver aqui. A recíproca pode não ser verdadeira. Perfeito? Tá aí, porque ela também pode ser falsa. Então vamos dar um detalhezinho para a recíproca. O que é recíproca? Recíproca, troca de posição. É a troca de posição entre o antecedente e o consequente, ou seja, entre o primeiro e o segundo. Essa troca não é aceita no se então, que daqui a um pouco eu vou fazer na teoria de conjunto, eu vou te mostrar que essa troca ela não é possível. Perfeito? Então vamos lá. Vamos buscar aqui, exatamente. Perfeito. P de palmense. Tudo bem até aí? Ok, né? Então vamos buscar aqui. Aqui, se Pedro é palmense, o Pedro aqui, se Pedro é palmense, então ele vai ser tocantinense. Tudo bem? Isso aí é um fato, ó. Se Pedro é palmense, então ele é tocantinense. Então tá, vamos até colocar aqui, ó. Se Pedro é palmense, então ele é tocantinense. Tá aí. Vamos buscar aqui o outro. Opa, né? Vamos ver aí o que tem para nós. Olha lá, tocantinense, que é o conjunto vermelho, né, que eu estou usando. E vamos colocar aqui, ó. Ó, se Pedro é palmense, então ele é tocantinense. Agora, será que se ele for tocantinense, então ele é palmense? Vamos ver? Olha só, ó o Pedro. O Pedro eu afirmei que ele é o quê? Tocantinense. Perfeito? E aqui, ó. Por isso que eu não posso necessariamente dizer que ele é palmense. Ele ser palmense prova que ele é tocantinense. Agora, ele ser tocantinense não necessariamente que ele seja palmense, ele pode ser gurupiense, ou seja, ter nascido em outra cidade do estado de Tocantins que não seja Palmas, perfeito? Então vamos colocar aqui, ó. Se Pedro é tocantinense, então ele é palmense? Não necessariamente, né? Então vamos buscar aqui. Se Pedro é palmense, então ele é tocantinense. Agora, não quer dizer que se ele é tocantinense, então ele é palmense, então prova que eles não são equivalentes. A recíproca pode não ser verdadeira, perfeito? Então eu acho que deu para entender direitinho. Se ele é o conjunto de dentro, então ele é o de fora, mas se ele é o de fora, não necessariamente que seja o de dentro. É o que ele está dizendo sobre essa comutação que é denominada recíproca, perfeito? Então, vamos lá, né? Vamos buscar aqui mais.
Agora eu vou provar onde? Na tabela verdade. Então vamos buscar a tabelinha verdade aqui. Perfeito. Então vamos colocar aqui nossa proposição. P de palmense, T de tocantinense, a negação de palmense, a negação de tocantinense. Aqui eu tenho uma condicional. Se é palmense, então é tocantinense. Isso está certo, é verdade. E aqui eu coloquei, se é tocantinense, então é palmense, porque eu fiz a recíproca. Professor, esse lance aí do estado fica fácil da gente entender, né? Mas isso pode acontecer com qualquer palavra que esteja sendo usada pela banca, tá? Até mesmo assim, professor, se é gato, então é cachorro? Eu posso usar isso? Pode. O que vale é a estrutura, é a regra, e não o que está escrito. Eu uso esses exemplos reais para que vocês consigam entender e absorver melhor. Então, peraí, professor, esse exemplo real, mas se o exemplo fosse irreal, eu também poderia usar? Lógico, o que vale é a estrutura, é a sequência que ele te dá, tá? Perfeito? Então, vamos provar aqui que eles não são equivalentes pela tabela verdade, ou seja, que essa coluna não vai ser equivalente a esta coluna aqui. Perfeito? Então vamos lá. Duas proposições simples, 4 linhas, as quais 2 vão ser verdadeiras, né? Verdade, verdade, e 2 falsas, claro. E aqui está o nome recíproca, né? Então aqui você intercala verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Agora negação de P, perfeito? Aonde é verdadeiro, vai ficar falso. Aonde é verdadeiro, vai ficar falso. Onde é falso, fica verdadeiro. Onde é falso, também fica verdadeiro. Agora, a negação de T. Onde é verdadeiro, fica falso. Onde é falso, fica verdadeiro. Onde é verdadeiro, fica falso. E onde é falso, fica verdadeiro. Agora, a proposição composta, que é SP, então que? Se é palmense, então é tocantinense. Perfeito, você já está bem esperto em relação a essa sequência. Tá, ok? De verdadeiro para falso, ela vai ficar falsa somente nesse caso. Tá aqui na segunda linha, nessa tabelinha. Então, logicamente, aqui ela fica verdadeira. Aqui, de V para F, ela vai ficar falso. Aqui não tem V para F, então ele vai ficar verdadeiro. Aqui também não tem de V para F, ela vai ficar verdadeira. Se T, então P. Cuidado que esse T, então P, olha aqui, eu estou daqui para lá, né? Só que agora esse T, então P, é daqui para lá, ó, daqui para lá. Então você tem que observar o verdadeiro e falso, é daqui para lá, perfeito? Então vamos montar aqui, olhando de lá para cá. Se T, então P, só vai ser falso se for de V para F. E o nosso V para F está na terceira linha, ó, de V para F. Então, logicamente, a primeira linha vai ficar verdadeira, a segunda linha vai ficar verdadeira, já provo que não são equivalentes logo de cara aqui. Na terceira linha, de V para F, ele vai ficar exatamente falso, e aqui vai ficar verdadeiro. Acabamos de mostrar a vocês, deixa eu puxar aqui, que elas não são equivalentes, porque elas não recebem a mesma valoração. Lembra que eu falei que a recíproca pode não ser verdadeira? Olha aqui. Olha aqui. Pode ser o que também? Falso. E onde é falso ele pode ser verdadeiro, onde é verdadeiro pode ser verdadeiro. Isso prova mais uma vez que a recíproca ela não é equivalente à sua condicional. Resumindo, no se então você simplesmente não pode trocar de posição pelo simples fato que não vale a recíproca, perfeito? Então vamos lá, né? Vamos continuar aí. Vamos buscar aí direitinho. Então tá. Vamos ver, já provamos pela tabela verdade. Então se provamos pela tabela verdade, então agora a gente vai buscar outro meio aí para continuar até a gente conseguir encontrar a nossa segunda equivalência lógica. Então vamos lá, né? Relação contrária. A maioria dos candidatos, ela não sabe o que significa essa relação contrária. Muita gente confunde contrária com recíproca. Recíproca é a troca de posição, contrária não. Então, vamos estabelecer o seguinte, a gente vai ver agora aqui que é a relação contrária, para que a gente possa diferenciar da recíproca, perfeito? Então vamos buscar aqui. Se Pedro é palmense,
então ele é tocantinense. Estou usando o mesmo exemplo para não fugir o foco, para você perceber o que vai acontecer. Não é equivalente a dizer, se Pedro não é palmense, então ele não é tocantinense. Tá percebendo? Ó, se Pedro é palmense, então ele é tocantinense. Não é equivalente a se Pedro não é palmense, então ele não é tocantinense. O fato de Pedro não ser palmense não garanta que ele não seja tocantinense. Ele pode ser sim tocantinense. Por isso que a gente tem que observar isso com o maior cuidado possível. Ó. Se Pedro é palmense, então ele é tocantinense. Não é equivalente a dizer, se ele não é palmense, então ele não é tocantinense. Perfeito? Então nós vamos estipular aí, vamos lá. Aqui, ó, verdadeiro. Aqui na tabela verdade, tá lá aqui não, lá na tabela verdade, se esse aqui é verdadeiro, esse aqui pode ser verdadeiro ou falso e prova que a relação contrária também não é equivalente. Mas, professor, eu não sei o que é relação contrária. Perfeito? Então vamos ver o que é relação contrária? Notem. Proposição P antecedente, não P antecedente. T consequente, não T consequente. Peraí, professor, estou observando. A relação recíproca é a troca de posição. A relação contrária, pelo que eu estou vendo, é a troca de sinal. Vamos ficar entre eu e você, troca de sinal? Ali o P está afirmando, lá o P está negando. Então, peraí, professor, você está me dizendo que se ele estivesse negando, fica afirmando? E se estiver afirmando, fica negando? Isso é relação contrária. A contrária diz o seguinte, de acordo com a proposição simples, se ela for afirmativa, ela passa a ser negativa e vice-versa. Então, relação contrária significa mantém-se a mesma ordem das proposições, mas com sinais diferentes. Perfeito? Então, vamos ver o que a gente tem aqui. A contrária pode não ser verdadeira. Vamos lá. Contrária, troca de sinal. Então, quer dizer, professor, que quando a gente mantém, no se então, mantém a mesma ordem e troca o sinal, é porque é chamado de relação contrária. Então, vamos estipular o seguinte. Recíproca, troca de posição. Contrária, apenas a troca de sinal. Ó, guarde isso aí, porque a gente já está começando a construir a segunda equivalência lógica, tá? Do se então. Perfeito? Então, aqui está a regrinha, bonitinho, blá, blá, blá. E agora a gente vai provar isso daí, pela teoria de conjunto. Então, vamos provar pela teoria de conjunto, né? Vamos colocar aqui o conjunto, tá? O menininho aqui que é o Pedro, que ele é o quê? Ele, estou dizendo que o Pedro é palmense, então, ó, então ele vai ser tocantinense. Isso aí, visualmente, você já consegue perceber que se ele é palmense, então ele vai ser tocantinense. Muito bom. Então, vamos escrever aqui, ó. Se Pedro é palmense, então ele é tocantinense. Nossa, eu sou doido para falar que ele é palmeirense, sabia? Mas palmense tá bom. Imagine você chegar em Palmas e falar, quem nasce em Palmas é palmeirense? Pronto, aí dá briga, né? Não, então é só brincadeira, tá? Se Pedro é palmense, então ele é tocantinense. Tá aqui. Se ele está dentro do conjunto de Palmas, ele vai ser o quê? Tocantinense. Se Palmas está dentro do estado de Tocantins. Perfeito? Muito bom. Então vamos buscar outra aqui. Tá aí, né? Vamos ver o que vai aparecer pra gente. Pzinho de Palmas. Vamos ver aqui, tá? Vou cortar aqui. Já já você vai entender porque que eu estou fazendo isso, tá? Vou cortar aqui também. Então vamos lá. Olha aí. Então, vou buscar aqui, Tocantins, e vou buscar aqui o meu desenho. Olha só, se Pedro não é palmense, então ele não é o quê? Tocantinense. Não, peraí, você está vendo que se ele é palmense, então ele é tocantinense. O fato dele ser tocantinense não garante que ele seja o quê? Palmense. Mas a mesma coisa está acontecendo aqui. Se Pedro é palmense, então ele é tocantinense. Se ele não é palmense, então ele não é tocantinense? Não necessariamente. O fato de você negar o conjunto de dentro não garante que você negue o conjunto de fora. Por isso que na prova aqui, visualmente, você percebe que ele não ser palmense não garanta que ele não seja o quê? Tocantinense. Ele pode ser? Pode. O fato dele não ter nascido em Palmas não te garante que ele não tenha nascido em outra cidade do Tocantins. Ok? Então tá aí bonitinho, blá, blá, blá.
Vamos ver então aqui. A contrária pode não ser verdadeira. Perfeito? Então tá aqui visualmente, você percebe que o fato dele ser palmense garante que ele seja o quê? Tocantinense. Mas o fato dele não ser palmense não garante que ele não seja tocantinense. Então, o fato de você negar o conjunto de fora não quer dizer que você tem que negar o conjunto. Desculpa, o fato de você negar o conjunto de dentro não quer dizer que você tem que negar o conjunto de fora. É isso que está falando sobre isso daqui. Provamos pela teoria de conjunto, agora nós vamos provar pela tabela verdade. Perfeito? Vamos buscar aqui a nossa tabelinha e vamos provar isso pela tabela verdade. Então, segura aí. Vou colocar aqui nossa proposição P de palmense, T de tocantinense, aqui negando palmense, negando tocantinense, aqui a nossa condicional se P, então T, e aqui a nossa relação. Cuidado, não é recíproca, porque recíproca é troca de posição. Eu não mudei a posição, eu mudei de sinal, então é a relação contrária, tá? Então a relação contrária é somente a troca de sinal. Quando a gente for fazer exercício, a gente vai estar sempre falando o que é recíproca, contrária e a famosa contrarrecíproca. Por que será que se chama contrarrecíproca, né? Olha aí, tá vendo? O contra, ninguém é mágico aí, ó. De contrária, recíproca que é a recíproca. Então alguma coisa tem a ver, né? Duas proposições simples, me gera 4 linhas, 2 verdadeiras, 2 falsas, não necessariamente nessa ordem. Então eu posso buscar aqui um verdadeiro, outro verdadeiro, falso e aqui falso. Perfeito? Depois eu intercalo aqui verdadeiro, falso e verdadeiro e falso. Perfeito? Então, na verdade, quando a gente busca essa situação, a gente percebe que aqui não necessariamente nessa ordem, você pode estar, ok, em qualquer ordem. Negação de P, então você vai negar a proposição P, onde é verdadeiro fica falso, aonde é verdadeiro fica falso, aonde é falso fica verdadeiro, aonde é falso fica verdadeiro. Perfeito? Agora, negar a proposição T, aonde é verdadeiro fica falso, aonde é falso fica verdadeiro, onde é verdadeiro fica falso e onde é falso fica verdadeiro. Perfeito? Bom, se P então T, condicional, que você sabe que se só vai ser falso se partir de verdadeiro para falso, pelo simples fato de que o conjunto de dentro existe, o de fora tem que existir. Então a sequência verdadeiro e falso é impossível de acontecer. Então de P para T, tá aqui, ó, verdadeiro e falso, eu tenho na segunda linha. Isso quer dizer que a primeira aqui ela vai ser verdadeira, a segunda ela vai ficar falsa, que é de V para F. Aqui não tem de V para F, então ela vai ficar verdadeira. Também não tem o de V para F, ela vai ficar verdadeira. Perfeito? Agora nós vamos fazer de não P para não T. Perfeito? De P para não T. Então a gente tem condição de saber aí da relação contrária. De P para não T. Tá aqui desculpa, é de não P para não T. Então eu também procuro ver de V para F, de não P para não T. Ok, de V para F está na minha terceira linha. Então na primeira linha ela é verdadeira. Na segunda linha ela também é verdadeira. Na terceira linha ela é falsa. Já quebrou aí a equivalência, tá vendo? Não pode equivalência um verdadeiro e outro ser falso não, tá? Aqui já tinha quebrado também há muito tempo isso. Então aqui também vai ficar verdadeira e a gente acaba de mostrar para vocês que a relação contrária, ela não é equivalente, ou seja, não são equivalentes essas duas proposições, quer dizer que a contrária também não é equivalente à sua condicional. Muito bom. Perfeito? Está aí provado mais uma vez que se você fizer a negação, manter a posição e simplesmente negar as proposições simples, a gente chama de troca de sinal para facilitar o nosso entendimento. Perfeito? Então vamos em frente. Vamos buscar aqui mais uma. Teorema da contrarrecíproca. Ah, essa você lembrou do nome, né? Contrarrecíproca, porque a gente aprende normalmente logo a contrarrecíproca, né? Então agora você já tem condições de saber por que é contrarrecíproca. Recíproca, troca de posição, e a contra, troca de sinal. Por isso que traduzindo, contrarrecíproca é a troca de posição e a troca de sinal.
Perfeito? Então você observa isso aí nitidamente, que a gente vai trabalhar com a contrarrecíproca. Então vamos lá. Relação contrarrecíproca. Então vamos ver. Se P, então T é equivalente a dizer se não T, então não P, porque olha só que legal. Primeiro eu vou comentar aquilo ali, né, sem provar nada para vocês. Troquei de posição, tá aqui. O P era antecedente, virou consequente, o T era consequente, virou antecedente. E troquei de sinal. Aqui era afirmando, ficou negando, aqui era afirmando, ficou negando. Então notem muito bem que eu usei a recíproca e usei a contrária ao mesmo tempo. Então, a relação recíproca não é equivalente à sua condicional. A relação contrária não é equivalente à sua condicional. Mas a relação contrarrecíproca é sim equivalente à sua condicional. Então, só é equivalente se você usar as duas coisas ao mesmo tempo. A recíproca e a contrária. E você conhece tipo assim, volta negando. Mas esse volta negando é simplesmente a troca de posição de posições da proposição, das proposições simples, e a troca de sinal. Por isso que funciona. Você já viu aquela propaganda da lei seca? Se beber, então não dirija. E logo depois ele fala, se dirigir, então não beba. Pode escrever aí, ó. Se beber, então não dirija. Aí ele coloca, se dirigir, então não beba. Você percebe que houve uma troca de posição, que é recíproca, e uma troca de sinal. Então, a troca de posição e a troca de sinal te garante o teorema da contrarrecíproca. Tá aqui bonitinho, ó. Muda de posição e de sinal. Então, vamos buscar aqui. Olha só. Se Pedro não é tocantinense, então, de forma nenhuma, ele pode ser palmense. Olha só. Se Pedro é tocantinense, então ele é palmense. Agora, se ele não é tocantinense, então ele também não pode ser palmense. Isso você prova só por ouvir, você já tem a noção de que eles são equivalentes. Tá aqui, se P então T, equivalente a se não T, então não P. Muito bom. Aqui, se uma é verdadeira, a outra, lá na tabela verdade, também será verdadeira. Mas se essa aqui for falsa, essa aqui também vai ser falsa. E está mais uma vez provado visualmente pela regra que elas são equivalentes pelo teorema da contrarrecíproca. Mas contra significa troca de sinal e recíproca troca de posição. Então, para ser equivalente, tem que acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. A contrária e a recíproca. Daí surge o nome do teorema da contrarrecíproca. Alguns livros trazem o nome de contrapositiva, mas a maioria das questões de prova ele usa o nome teorema da contrarrecíproca, mas pode ser contrapositiva também, tá? Sem problema nenhum. Então vamos ver aqui, segunda equivalência do se então, tá aí, é a nossa segunda equivalência. Então vamos aqui, já que a gente provou a primeira equivalência na tabela, né? Vamos buscar aqui e provar também. Tá aqui, vamos ver aqui, P de palmense. Então aqui, ó, se Pedro é palmense, então ele vai ser tocantinense. Perfeito? Então vamos escrever aqui. Se Pedro é palmense, então ele é tocantinense. Tá certo? Tá certinho, professor. Que coisa boa. Então vamos lá, vamos buscar o outro aqui, né? Ó. Tá vendo aí? P de palmense, ali, e o T de tocantinense. Volta aqui, se Pedro é palmense, então ele é o quê? Tocantinense. Agora, vamos buscar o que vai aparecer aqui, vai lá, ok, olha só. Se Pedro é palmense, então ele é o quê? Tocantinense. E aqui eu estou dizendo o quê? Pela figura que eu desenhei, que eu coloquei o Pedro fora do conjunto T, me prova que se ele não é tocantinense, então ele também não pode ser o quê? Palmense. Aí, ó. Se ele não for tocantinense, então ele também não pode ser palmense. Tá aí. Se Pedro não é tocantinense, então ele não é palmense. Aí eu puxo aqui e provo. Se Pedro é palmense, então ele é tocantinense, que é equivalente a dizer. E se ele não for tocantinense? Se ele não for tocantinense, então ele também não é o quê? Palmense. Isso é o teorema da contrarrecíproca.
Contra de contrária, troca de sinal. Recíproca de troca de posição. Então, contra recíproca, troca de posição e de sinal. Então, fica aí guardado para vocês mais uma deliciosa demonstração. Perfeito? A gente está demonstrando aí direitinho. Então, você não pode esquecer que o conjunto de dentro é o conjunto de fora. Perfeito? Agora, e o conjunto de fora não necessariamente é o conjunto de dentro. Olha só mais um exemplozinho mais falado aqui só para a gente entender. Se você que está aí me assistindo tem um nível superior, então você tem que nível? Você tem um nível médio. Perfeito? Agora, você que está aí do lado de quem está me assistindo, se você não tem o nível médio, então você também não pode ter o quê? O nível superior. Teorema da contra-recíproca. Perfeito? Se você tem um conjunto de dentro, ok? Então você tem o de fora. Agora, se você não tem o de fora, também você não tem o conjunto de dentro. Por isso que aquela propaganda da lei seca funciona. Se beber, então não dirija. Se dirigir, então não beba. Teorema da contra-recíproca. Perfeito? Então, olha só que bacana a gente está percebendo isso daí, né? Então vamos ver se a gente consegue. Vamos fazer aqui, ó. Olha só. Nós vamos fazer a prova na tabela verdade. Vamos ver aqui. Olha só, então. Vou buscar aqui a proposição P, a proposição T. Aqui não P. Aqui não T. Aqui se P, então T. E aqui, se não T, então não P. De novo, vamos colocar aqui duas proposições simples. 4 linhas, vamos colocar aqui, né, olha lá, ó, contra-recíproca, vamos colocar aqui 2 verdadeiras e 2 falsas, também não necessariamente nessa ordem, tá? E aqui verdadeiro, aqui falso, verdadeiro, aqui falso. Nega a proposição P, 2 verdadeiras e 2 falsas, é só inverter, né? Então vai aparecer 2 falsas e 2 verdadeiras, perfeito? Nego o T, onde é verdadeiro fica falso, onde é falso fica verdadeiro, onde é verdadeiro fica falso, onde é falso fica verdadeiro. Lembrando a você que o sua aí não está preenchida não, tá? Seria muita moleza você receber essa tabela toda preenchida, não, 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 não. Então você vai receber ali essa daqui bonitinha, com a tabelinha aí em branco, para que você preencha junto comigo. Para você não esquecer, professor, o material não está o mesmo. Não, não, não é isso. É porque você tem que preencher junto comigo, tá? Perfeito? Então vamos lá. Se P, então T, mesma coisa, verdadeiro em P, falso em T, a proposição composta, se então vai ficar falsa por motivos óbvios que não existe essa sequência, tá? V para F eu tenho na segunda linha, então ele vai ficar verdadeiro aqui na primeira linha, na segunda linha vai ficar falso porque foi de V para F, daqui vai ficar verdadeiro que não tem V para F, e também não tem V para F, ele vai ficar verdadeiro. Agora, de não ter para não P. Não P. Cuidado, hein? É daqui para cá. Você tem que observar o verdadeiro e falso daqui para cá. É assim, ó. Tá vendo? Nós temos que observar o verdadeiro e falso do não ter para o não P. E onde está aqui verdadeiro e falso? Ó, de V para F. Isso quer dizer que aqui, necessariamente, aqui tem que ficar verdadeiro. Aqui de V para F vai ficar falso. E os demais casos ele vai ficar verdadeiro, provando a equivalência lógica pelo teorema da contra-recíproca. Então, logicamente, eles são equivalentes. Então, meninos, olha só. Meninos e meninas, né? Então, olha só. Das 3 relações que nós vimos, somente uma é equivalente, que é a nossa segunda equivalência lógica, tá? Então, olha só. Quando você faz a troca de posição, você está fazendo a recíproca. E essa troca de posição, ela não é permitida, ou seja, elas não são equivalentes, ok? Mas quando você mantém no se então a mesma ordem das proposições simples e troca o sinal dessas proposições simples, ou seja, há uma negação dessas proposições simples, é chamada de contrária. Também não são equivalentes. Mas a partir do momento que você pega o se então, pega as proposições simples, troca de posição e troca de sinal, aí sim ela passa a ser equivalente,
chamado de teorema da contrarrecíproca ou contrapositiva, ok? Então tá aí mais uma equivalência lógica vencida. A gente vai parar por aqui, por enquanto, tá? Faça uma revisãozinha aí rápida, mas daqui um pouco a gente volta, tá? E até mais.